Oi pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Esse é um vídeo que eu não sei se eu bato nesse garoto ou se eu bato nesse garoto, porque ele dá cada susto em nós. Então assim, o meu irmão ele tava fazendo um bico de Uber, né, recentemente. Acho que faz 2 semanas. 2 semanas, olha o nível, 2 semanas que ele tá fazendo bico de Uber. Porque ele é ajudante de eletricista e lá no prédio estava pouco serviço, né? Então ele foi fazer um bico para ter um dinheirinho extra. Então o Vini vai contar um pouquinho da história, né? Ele foi fazer uma corrida em outra cidade. Prossiga. Eu posso começar? Pode. Eu tinha pegado um passageiro no hospital e levei ele para Porto Belo. Que é uma cidade que fica próxima daqui. É. Aí, daí chegando lá, eu fiquei um pouco lá para ver se pegava outra viagem ou não. Pra Aí voltar pra tava, cá, né? aí tava muito pouco chamado, daí tava 45 quilômetros, R$ 45. Aí não pensava. Aí lá eu fiz uma só corrida. Eu mandei mensagem pra mãe e falei que ia voltar. Aí eu estava perto de Balneário. Só um detalhe importante que tava chovendo muito nesse dia. E eu até não falei nada, mas até fiquei preocupada porque ele começou a fazer Uber recentemente e tava chovendo bastante. Só que como quando chove paga mais, né? Uber, ele foi. Então tava chovendo nesse momento do acidente, né? Aí eu estava chegando em Balneário já. Tinha passado o túnel ali depois de Itapema. Aí quando eu estava vindo eu passei em uma pequena poça. Deu aquaplanagem no carro. Ele saiu e foi para a mureta. Aí capotou. Então por causa da poça d'água, né? Ele tava na BR, então tava um pouco mais rápido. Por causa da poça d'água, ele acabou então tendo esse acidente e aí o carro capotou. Ele tava sem passageiro, né? Tava sozinho, que de certa forma foi bom, né? Porque senão ele daria um baita problema. E daí então ele ficou de cabeça para baixo, né? Capotou só uma vez, no caso, bateu na mureta e Capotou e foi por 100 metros, eu acho, arrastando. arrastando, né? Era 10 horas da noite quando eu cheguei em casa com meu marido da igreja. E eu sabia que ele ia ficar até as 10 horas da noite fazendo Uber. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi: e aí, tá tudo bem? Pra ver se tava tudo bem e tal. Porque ele também nunca tinha feito à noite, né? Era a primeira vez que ele ia fazer à noite. Ele só fazia de manhã à tarde, é a primeira vez que ele ia fazer à noite. Aí ele não respondeu. Aí eu já fiquei um pouquinho preocupada, mas eu pensei, se ele não tá respondendo é porque ele tá com um cliente no carro e não pode responder. Então eu fiquei tranquila, mas tava meio assim. Aí logo depois ele já me ligou pedindo pra ir até lá, né, ajudar ele. Só que quando ele me ligou, ele falou assim, Não conta pra mãe. ele falou, não conta pra mãe. Aí na primeira coisa que me veio na cabeça foi, assaltaram o carro. Porque eu escutei uns barulhos nos fundos e dava pra perceber que ele não tava dentro do carro. Daí eu pensei assim, deve ter roubado o carro e agora a gente vai ter que ir atrás. Mas daí ele falou assim, não, aconteceu um acidente pra ajudar ele. Daí eu já fiquei assim, assustada, né? Daí eu fui chamar meu marido e a gente foi. Aí ele doido, não conta pra mãe. 5 minutos depois ele ligou pra mãe, a mãe já ligou pra mim. É que eu já tinha ligado pra ela. Eu pedi pra uma pessoa mandar mensagem pra ela, não conseguiu. E pedi pra outra pessoa mandar mensagem, também não conseguiu. Aí eu Aí no caso achei a teu minha mãe número. retornou, né? Daí ele teve que. Eu achei daí teu número. Aí eu nem sei quem tinha mandado pra ela lá. Na hora é tanta emoção aí que não. Enfim, ali na hora da batida, ele não se machucou, né? Só cortou a mão, né? E ralei o joelho. Cortou a mão por causa dos vidros, então foi realmente um milagre, porque ele ficou de ponta cabeça, podia ter acontecido muita coisa, né? Podia já ter morrido na hora, né? Que às vezes por pouca coisa já morre na hora, né? Como tava na BR, podia ter batido um carro atrás, podia ter batido um caminhão atrás, podia ter acontecido muita coisa. Podia ter pego fogo, né? Porque Na hora que ele virou e eu vi as faíscas, eu já desliguei o motor e eu fiquei lá esperando pra ver se parava
e se havia outro impacto. É, porque ele tava com medo de, como, né, ele bateu, tava com medo de vir outro carro e bater, né? Não sabendo que tinha parado, né? Uhum. E vou mostrar aí no vídeo como é que ficou o carro. Realmente o carro ficou bem estragado. PT. Mas lógico que não se compara a não ter acontecido nada com o Vini, né? Porque podia ter acontecido muita coisa, como eu falei, só machucou a mão e ralou o joelho, né? Realmente foi bem assustador, né? Porque eu nunca presenciei, assim, um acidente, né? E daí, quando ele falou que capotou, né? A gente vê essas coisas de filme, vê acidente por aí, já imagina o pior. Eu achei que ele já tava todo quebrado, né? Aí ela chegou lá, tava guincho, tava ambulância, polícia, É, carro de ele falou assim... resgate. Cheguei lá, tava escuro, né? Porque lá não tem... a BR não tem Era muita antes da iluminação. curva. Então, tava meio escuro. Aí eu já vi um monte de coisa piscando, né? A luzinha. Daí tava lá o guincho, né? O carro lá... O carro Virado. já tinham desvirado, né? Aí a ambulância e... O que mais? Que tu Carro de apoio, carro da polícia. Tinha um monte de coisa. Aí eu ainda falei pro meu marido... Chegaram em, acho, uns 5 minutos. Eu falei, meu Deus, tá muito grave, porque tem muito carro aqui. E daí a ambulância, daí eu pensei, meu, quem tá na ambulância? Será que o meu irmão tá na... Porque eu não vi ele quando eu cheguei lá, né? Falei, será que meu irmão tá na ambulância? E na verdade... Eles queriam me levar pro hospital. Aí eu falei Eu que não, fiquei porque... criando tanta coisa na minha cabeça que quando eu vi a ambulância, eu falei assim, na verdade, eu pensei, né? Na verdade, meu irmão tá na ambulância e quem tá segurando o celular pra ele ter me ligado foi o enfermeiro. Eu já tava achando que ele já tava lá estrupiado, né? Aí eu pensei, foi o enfermeiro que tava segurando o celular pra ele falar comigo e deve estar todo quebrado. Ah, mas depois ele apareceu todo inteiro, né? Aí levou o carro pro posto, a gente ficou esperando eles liberarem lá pra poder deixar lá ou ver se ia mandar pro pátio, mas como tava tudo ok com o carro, eles deixaram lá no posto. Agora o carro está todo acabado, coitado. Aqui no terreno baldio aqui do lado. Porque o carro já é... O carro já virou uma sucata. É, porque tá bem estragado, vocês vão ver agora no vídeo. Na verdade, esse vídeo foi pra contar um pouquinho do livramento que o Vini teve. Um livramento, mas também um susto, né? E agora, ele vai andar a 10 por hora, tá? Porque senão vai levar uma chinelada minha. Vai apanhar da mãe, vai apanhar de mim também. Mas aí, o que tu pensou assim quando tu tava lá de ponta cabeça? Imagina a cena, ele tava de ponta cabeça. Eu fiquei lá, desliguei o motor pra não ter explodir nada disso, como tava saindo um monte de faísca. Uhum. Aí eu fiquei esperando lá pra ver se não ia ter outro impacto. E não veio nada. Aí eu soltei o cinto, daí eu caí. Ele tava de ponta cabeça e caiu. Aí eu tentei abrir a porta na primeira vez, não quis abrir. Aí eu tentei mais uma ou duas. Aí eu consegui forçar ela. Aí eu consegui sair do carro, daí já veio um monte de gente saindo, perguntando se estava bem, se tinha mais alguém. É engraçado que quando ele saiu do carro, já tava... Eu fiquei no lado do carro, daí as pessoas falaram, quem que tava no carro? Eu Quem que falava, é? Eu. Quem que bateu, né? Porque ele tava tão bem que o pessoal não acreditava que era ele. Achava que era outra pessoa que tinha se acidentado. Engraçado que quando ele saiu do carro, praticamente a ajuda já chegou. Foi muito rápido, porque ele bateu bem na frente de um posto de gasolina, né? O pessoal lá mesmo que chamou. Então, quando ele tava aí tentando sair do carro, eles já estavam vindo pra resgatar. E a polícia já tava passando em 2, 3 minutos depois, já tava passando ali pelo posto. Aí ela deu a volta, voltou assim e parou ali do lado. Foi o primeiro a chegar, aí depois aí já o resgate, guincho, ambulância. Então agora vocês vão ficar com a imagem do carro. E na verdade o vídeo era mais pra contar um pouquinho do que aconteceu, né? E dizer que tá tudo bem com essa coisinha aqui. Hoje o vídeo não foi muito legal, né? Quer dizer, foi legal por o Vini tá bem, né? Mas não foi notícias tão legais. A gente volta no próximo vídeo com... No próximo capítulo. No próximo capítulo. Tu não inventa de inventar mais capítulos mobilísticos aí que tu vai apoiar. Do sucatinha. Sucatinha. Vamos ver o que vai ser feito com o carro e a gente volta a contar, né? A gente tá rindo pra não chorar, né? Mas
É que agora que o rapaz tinha começado a fazer Uber, já me acontece isso. Quando parece que Quando eu completei as 100 corridas, ele tinha 100 corridas pra fazer e agora tem mais 100 mil pra pagar o carro. agora, sei lá. E do mesmo mês, 2 acidentes. É isso que eu não contei pra vocês que ele bateu o carro. Numa quarta e depois na outra quarta também. O problema não é o carro, o problema é esse motorista aqui, porque uma semana antes ele conseguiu bater o carro também. Então, o problema... É o carro, porque Não, bateu. o problema é tu. Mas não vou ficar enrolando muito aqui, não. Até o próximo vídeo. Até a próxima aventura. Até vir o próximo carro. Nada de próximo carro. Tchau. Tchau.